Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. Daqueles que te amam, daqueles que te buscam, Pai. Então não importa as situações. Olha, Senhor, olha as nossas vidas, visita os nossos corações, visita cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai. Talvez uma palavra, Senhor, pode mudar a vida dessa pessoa, Pai. Talvez o refrão de alguma canção que nós iremos louvar aqui pode, Senhor, transformar a vida de alguém, Pai. Mesmo que haja desânimo, mesmo que a tristeza, Senhor, tenha tomado conta dessa vida, Pai, nós cremos que a Tua palavra tem poder, Pai. Nós cremos, Pai, que um coração quebrantado, Pai, pode ser restaurado nessa noite através, Senhor, da Tua palavra, através dessas canções, Senhor. Mesmo que haja poucas pessoas, Pai, nessa noite, Pai, é exatamente essas pessoas que o Senhor trouxe nessa noite para serem tocadas, Pai. É exatamente cada vida que está aqui nesse momento, Pai, que o Senhor trouxe aqui, Senhor, para serem tocadas, para serem restauradas, Pai. Não existe acaso, Pai, existe propósito, Pai. Olha, Senhor, para mim. Oh, Deus.
me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, eu me humilharei. O teu nome gritarei, como criança eu serei. Diz isso pro Senhor. Mas olha pra mim, você tem a oportunidade. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, todos juntos vamos. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso, Deus, pois eu preciso do teu olhar. Quantos precisam do olhar do Senhor nessa noite? Declare: olha pra mim. Olha, Senhor, pra tua casa. Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, pois eu preciso, Deus, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei, Senhor, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, Deus, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, Deus, para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, Deus, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha, Deus, visita, Pai, restaura, Deus, as nossas vidas com teu olhar, Senhor. É o necessário, Deus, é o necessário, Pai. Oh, vem, visita, Pai, tua igreja, Senhor, Senhor. Oh, farei o que for preciso, declara, para te ver, pois não posso deixar sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Você pode declarar: eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos sentir a tua presença de uma forma, Senhor, diferente que o mundo sente das coisas do mundo, Pai. Que vidas sejam tocadas hoje, Pai, sejam impactadas pela tua presença, Pai.
Nos atrai a tua presença, Pai. Nos atrai a tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua voz me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer lugar, em qualquer outro, mas quem te trouxe aqui? Tua voz, foi o Espírito Santo. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Quantas vezes a gente não faz isso? Com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. No meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você pode ter certeza que esse momento que você está vivendo aqui vale mais que uma semana que você aproveita lá fora, vale mais que um ano de coisas que você conquista lá fora. Não que você não deve conquistar, não que você não deve aproveitar, mas a oportunidade que você tem na presença de Deus é inquestionável, é inigualável, é inexplicável. Sabe por quê? Porque as coisas que Deus tem para te oferecer aqui nessa noite duram para sempre, elas são eternas. O que Deus faz na sua vida hoje toca o teu coração de uma forma que você leva para a eternidade inteira. Coisas que o mundo lá fora não consegue, coisa que o dinheiro, as coisas materiais não têm esse poder de tocar a sua vida. Hoje você ganha dinheiro, amanhã você perde, amanhã você já se frustra. Hoje você já está naquela coisa de um sucesso, amanhã você perde e você já está triste. Mas uma coisa que você não se frustra, meu amigo, que você não se decepciona, é com a presença de Deus na tua vida aqui nessa noite. Uma coisa que não te decepciona é com aquilo que Deus fala ao teu coração, é com o toque do Espírito Santo na tua vida, é com a palavra de Deus sendo manifestada no teu coração através do que é dito aqui nessa noite. Coisa que dura eternamente, coisa que muda a tua vida, coisa que as coisas lá fora não mudam, são passageiras, que a traça, que o ferro consome, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque ela é a mesma ontem, ela é hoje e ela é eternamente. Esse é o nosso Deus, é o Deus que dura eternamente. Então a oportunidade de você cantar, louvar, entregar essa canção de forma verdadeira ao Senhor é hoje, é nessa noite. Você tem essa oportunidade, meu irmão. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 hora. Amanhã o mundo pode acabar, as coisas podem acabar, e aí o que vai ser da minha e da sua vida? Eu tenho certeza que se você se derramar na presença de Deus hoje, pode chegar o amanhã ou pode não chegar, uma certeza nós temos: nós estaremos na presença de Deus, vivendo coisas sobrenaturais, daquilo que o nosso coração nem sabe. Então eu quero te desafiar nessa noite. Abra o teu coração, se quebrante na presença de Deus. Que o louvor não é o Dé que canta, a palavra não é o Galego que prega, a palavra não é a Elise que prega, não é o Marco, não é ninguém aqui. Nós não somos nada, nós não somos nem dignos de estar aqui nessa noite. Quem prega, quem fala, quem manifesta, quem toca, quem restaura, quem transforma, quem muda, quem faz tudo diferente na sua vida e na minha, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é a presença dEle que manifesta entre nós o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. E você só está aqui nessa noite porque Ele te trouxe aqui. É por isso que nós estamos aqui. Desculpa eu me alongar, desculpa eu ser tão repetitivo, mas é a minha obrigação, a minha responsabilidade ministrar isso na tua vida.
Não vale, não tem sentido eu subir aqui e ficar cantando aqui, senão vira um show, vira uma apresentação. Mas quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo tocar e falar, a gente sai daqui totalmente transformado. A gente tem motivos para sair daqui e não voltar mais, mano. Porque é tanta coisa ruim que acontece. A gente vê o mundo lá fora perdido, crianças sendo assassinadas, mano. É pai matando filho, filho matando pai. Amigos que eram amigos de verdade se matando, velho. Mas nós temos a oportunidade de poder ser transformados pelo poder de Deus e poder levar esse amor para as pessoas lá fora. Qual que é o sentido de nós estarmos aqui nessa noite? Será que é só ouvir uma palavra e guardar para você? Não, é para você ser transbordado, para transbordar outras vidas. Então faça desse momento, desse culto, o seu louvor e a sua adoração de mudança de vida, de caráter, de restauração. Eu sou prova viva disso, que Deus me transformou, me resgatou, me restaurou, e Ele pode restaurar você. Não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas eu sei que o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa para alguém nessa noite. E eu não tenho poder, eu não tenho inteligência nenhuma para falar tudo isso que eu estou falando. Então abra o teu coração nessa noite e declare: me atrai, Senhor, a tua presença, me dá liberdade de te conhecer mais e mais. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que tua vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale. Declare: é que a sarça pegou fogo e a voz, cante isso, e o meu coração, que um dia tem. É que a sarça, meu coração, que um dia com tua glória. É que a sarça pegou fogo e oh Deus, e o meu coração vale mais que 1000, Deus, vale mais que 1000, Senhor. Atraídos pela presença, não me vejo sem a tua. Você pode repetir essa frase comigo? Atraídos, atraídos pela presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos, vamos lá. Não me vejo sem a. Se você pode transbordar nessa noite, transborde. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. Atraídos, Deus, atraído pela tua presença. Eu não me vejo, Deus, não me vejo, Senhor. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a. Mais uma vez, declare: atraídos. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Não me vejo, Deus, não me vejo, Pai. Oh Senhor, eu não me vejo, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Se você pode aplaudir esse Deus, aplauda, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia,
Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Declare lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver. Você pode erguer as suas mãos e declarar: lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Quando você ergue as suas mãos, Jesus, você está reverenciando o único Deus. Lindo. E você adora o Senhor com as suas mãos erguidas. Você só está dizendo a Deus: tu és digno de toda honra, de toda glória. Não existe outro Deus igual a ti. Quando nós erguemos as mãos ao céu, nós estamos confirmando que o Senhor é o Deus de todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra, e não existe outro Deus além dele. Nós estamos declarando: Senhor, tu és Deus, tu és Rei, tu és Senhor do universo, tu és o Alfa, o Ômega, é o Príncipe da paz. Então declara esse Deus. Me leva, Senhor. Então me leva à sala do trono. Declara, igreja, mostra a tua beleza, Senhor, quero ver tua face. Me leva, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero Deus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Se você quer, então declare: eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver. E aqui as palmas, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Vocês, igreja, declara: só quero. Declare mais forte, igreja. Põe pra fora, vai. Só quero Deus. Só quero ver você. 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 Glória a Deus, boa noite. Em meio ao caos de São Paulo, estamos aqui
Esse é nosso momento. Ajudar em lugares de abrigo, lugares que são pessoas que empoçam terras, né? Pessoas que estão vivendo em risco de desabamento. E nós tivemos a oportunidade de contribuirmos e estarmos presentes. É um trabalho fantástico. Aconselho todos vocês um dia participarem disso, porque a maioria das vezes que nós estamos reclamando é porque nós não temos consciência das outras pessoas que habitam no mesmo lugar que a gente, às vezes muito próximo. Às vezes nós estamos olhando para as nossas necessidades, esquecemos de olhar que um pouquinho pode ser muito para algumas pessoas. A Vivi arrecadou tudo isso de maneira voluntária. As crianças, acima de receber chocolates, eles receberam o amor e afeto daquelas pessoas que estavam ali. Isso creio que foi muito marcante para todos que estavam ali. Meus parabéns a todos envolvidos. Que possamos mais vezes e mais pessoas estarem engajadas nessa causa, porque a igreja não é vivida somente aqui dentro, ela é vivida lá fora. Amém? Crianças, venham aqui. Do Seja um Milagre? Deixa o Pix no telão do confronto, por favor. Cadê os familiares dessas crianças aqui? Gostaria que os familiares viessem orar pelos seus filhos.
E eu quero pedir para quem não veio à frente ainda com seus filhos ou familiares, viesse. Quem ainda não veio, orar pelo pai, mãe já veio. Se tem vó, tio, papagaio. Aí. Quem está aqui que não é pai? Só a tia Lídia. Ah, o tio Marquinhos também. Tem mais algum parente desses que estão aqui à frente? Não. Por que que eu quis chamar os parentes? Nós, por vezes, falamos, amo o próximo. E o próximo é muito próximo. Só que é mais difícil amar parente do que uma pessoa desconhecida, né? A risadinha de todos aqui já confirma isso que eu disse. Nós esquecemos o papel fundamental da família. Nós olhamos pela família somente a nossa base primária, né? Pai e os filhos. Ah, você abandona seu pai e sua mãe, vai formar a sua família. Então daí você não tem mais irmão. Daí você não tem mais tio. Você não tem mais avós. É uma ilusão. E isso maquia milhares de coisas. A gente deixa para trás um monte de coisas que não foram acertadas ainda. Creio que todos nós já tivemos desavenças familiares. No entanto, muitas ainda não foram resolvidas. E eu gostaria que vocês refletissem olhando para essas crianças. Talvez tenha aqui irmãos que não falam mais com seus irmãos. Imagina meus filhos quando crescerem e não se falarem. Imagina os filhos dos meus filhos não falarem com os filhos dos meus filhos. Imagina os filhos dos meus filhos não falarem com o tio dos seus filhos. Tudo isso é muito sério. Mas nós esquecemos, e é um piscar de olhos para todos crescerem. E o que nós semearmos aqui, creio que por ser a vontade de Deus, irá dar frutos. Se tem alguém que está aí que tem desavenças familiares, eu gostaria que ficasse de pé. Parabéns. Poucas pessoas têm coragem de assumir seus erros. Poucas pessoas têm coragem de se levantar. Somente compelido pelo poder de Deus nós podemos fazer isso. Tem pessoas que sequer falam com seus pais. Isso é muito sério. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente para se unir, para que isso represente uma família. Quem não teve coragem de se levantar, pode se levantar e vir até aqui. Seja falta de pai, seja falta de mãe, seja alguma ausência. Eu não vou perguntar a sua intimidade, o que é, o que não é. Você sabe o porquê você vai se levantar. E você sabe, talvez o seu erro ou o erro que cometeram com você. E uma coisa maravilhosa na nossa vida é a gente entender que não se trata daquilo que acontece na nossa vida, mas o que fazemos com aquilo que acontece. Tem pessoas que são abusadas e vão carregar uma marca para o resto da vida, e elas podem decidir o que fazer com essa marca. Tem coisas que elas não possuem culpa, mas elas possuem responsabilidade. Por algum motivo isso aconteceu, mas a questão é que esse motivo não pode me prender ao passado. E nós podemos hoje começar a escrever uma história completamente diferente. Mas não escrita pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Pois a vontade de Deus, ela é clara e objetiva. Ele gostaria que todos nós vivêssemos em harmonia. Seja com pai, mãe, primos, tios, sogras, está incluso também. A ponto de Jesus curar a sogra de Pedro. Nós temos que ter essa consciência e sabermos que família é a menor unidade e a maior unidade que Deus nos permitiu. Eu gostaria que vocês que estão aí também tirassem um momento de oração
ainda que não tenha nada familiar, orasse para que Deus mantivesse assim e evitasse. Se vocês pudessem se levantar em sinal de reverência a Deus, não deixe ninguém ficar sozinho, dê a mão para alguém. Oração não faz mal para ninguém. Esse momento talvez seja o momento mais importante do culto. Essas crianças, por mais que pareçam dispersas, essas palavras penetram e ficarão eternizadas. Nada do que escutamos nós podemos deixar de escutar. Por isso que tomemos cuidado com todas as palavras que são proferidas em qualquer lugar que seja. Que vocês que estão aí possam pensar nos seus familiares. Pensar em alguém que você gostaria que estivesse nesse momento, o seu familiar, com as suas mãos dadas. Que você possa pensar em palavras que vocês irão proferir, pois tudo é muito breve. Haverá um dia que talvez você não tenha mais essa oportunidade. Que todos nós possamos dar as mãos aqui pelas famílias, hoje representando uma família maior, que é a família de Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, pois hoje Tu nos fizeste uma família. Que possamos ter completamente reverência a Teu santo nome e a Tua sábia palavra, Pai. Onde nos conduz a amarmos o nosso próximo. E nosso próximo, porventura, está mais próximo do que imaginamos, Senhor. Nos ensine a amar, Pai, conforme Teu grande amor. Nos ensine a ser mansos de coração. Nos ensine a perdoarmos, Pai, aqueles que porventura tenham nos ofendido. Conduz essas crianças, Pai, a amarem os seus próximos, os seus familiares, e derramarem amor sem medida, para que os seus lares sejam completamente constrangidos diante de todo esse amor, Pai. Faça essas crianças as mais amorosas possíveis, Pai. Aquelas crianças que não revidarão agressões, aquelas palavras que revidarão em amor a todas as circunstâncias adversas, Senhor. Retire do nosso coração todo o ódio, todo o rancor, todo o perdão que não foi entregue, Senhor. E coloque no nosso coração o desejo de adorar Teu santo nome. Que nesse momento essas palavras sirvam como sementes, que venham a dar frutos. Que seja glorificado o Teu santo nome. Nos colocamos aqui como meros pecadores, Senhor. Nós somos meros pecadores, do quais Tu não nos deve nada, Senhor. Mas nós pedimos encarecidamente, Pai, derrama sobre nós aquilo necessário para a edificação do Seu corpo, para que mais pessoas venham conhecer o Teu imensurável amor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Que todas as pessoas que vieram às nossas mentes, em milésimos de segundo, possam se sentir abraçadas, Pai, ainda aqui em espírito. Que isso nos traga coragem de pedirmos perdão, de sermos diferentes, cada dia mais parecidos com Teu Filho Cristo Jesus. É assim que nós oramos, Pai, e Te pedimos, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus que oramos, amém, amém, amém. Colocar no meio aqui para quem tem toque. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo. Quem está acompanhando? Ah, tá bom. Uma pessoa sabe, glória a Deus. 2, 3 por repetição, 4. Eu vou ler o texto.
do 4 ao 9 por enquanto, apenas para que essa palavra já possa ministrar nossos corações. Abriram suas Bíblias? Estou vendo pessoas folheando. Eu amo o barulho da Bíblia folheando. Pode ir, eu espero. Galega, é mais fácil eu digitar, a Siri já põe lá. Amém? Marcos capítulo 4. Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes no campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada a produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos, pois nos deixaste sementes para serem semeadas. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes e os nossos corações. Fazer com que os nossos ouvidos de fato ouçam. Que sejamos solo fértil, onde a Sua palavra traz vida, onde a Sua palavra gera frutos. Cremos que somente mediante a Sua soberana vontade isso poderá acontecer. Ainda que tenhamos nossa responsabilidade, Senhor, nós temos que ser atraídos mediante o poder do Teu soberano Espírito Santo. E aqui nós estamos, suscetíveis a escutá-lo. Que não seja uma mera eloquência humana, Pai. Que não utilizemos razões humanas, mas que o poder de Deus seja manifesto por intermédio das Tuas sagradas Escrituras. Nós louvamos e adoramos Teu santo nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje chama solo fértil. Tem até o título ali hoje. Se vocês quiserem reclamar da arte, depois reclamem lá no saque. Eu falei que eu gastei minha cota de inspiração até para fazer. Porque, por vezes, nós temos que sermos objetivos e sairmos daqui com alguma mensagem. A minha intenção é sempre chegar e falar assim, não o que eu estou falando hoje, mas será que a palavra que foi semeada semana passada ainda está aí? Será que a palavra que tem sido ministrada diariamente, é gerúndio mesmo, porque isso daí continua, nós temos regado ela diariamente? Eu sempre pergunto, depois que vocês escutam a palavra, o que vocês fazem com ela? Será que vocês escutam e colocam numa caixinha, ou vocês escutam e praticam? Será que vocês escutam e questionam o seu coração? Nós estamos no capítulo 4 de Marcos. Creio que poucos tiveram o trabalho de ler do primeiro ao quarto. Creio que poucos vão lá depois revisar. A palavra é repetitiva. A palavra nos faz diariamente irmos para um ponto comum. A palavra não é difícil de ser compreendida, ela é difícil de ser aceita. De compreendida não é. Nós ficamos com medo de falar a palavra de Deus, com medo de ofender as pessoas.
quando na verdade nós não deveríamos ter esse medo, porque o nome de Deus tem sido profanado e o nome de Deus tem sido ofendido diariamente. Deixa que as pessoas se sintam ofendidas por algum instante mediante a pregação clara daquilo que as Escrituras dizem. O que o galego acha ou o que alguém acha não importa, o importante é o que a palavra diz. E se ela fere conceitos mundanos, que fira primeiro a nós, para que não sejamos pessoas que falemos de uma palavra, mas vivemos completamente contrário a essa palavra. No livro de Marcos, nós trouxemos todas bases históricas de quem foi Marcos, de quando que foi proferido esse livro, fiz comparação com os outros evangelhos, tudo isso para quê? Para que esse conhecimento seja mais e mais sedimentado. A mensagem, ela passa pelo nosso intelecto. A mensagem de Deus não foi feita para ser aceita a qualquer forma. Tudo isso era mediante a crença, e a crença tem o juízo de valor. É sempre assim. Passa por um juízo de valor. A fé não é diferente, nossa fé não é irracional. Eu não preciso abrir mão do meu cérebro para ser cristão evangélico. Ao passo que, diante das bagunças que têm acontecido, algumas pessoas imaginam isso. Não, mas eu tenho que abrir mão de raciocínio. Não, você tem que raciocinar, porque a nossa fé é objetiva, ela não é subjetiva. Ela é objetiva, pois Deus deixou muito claro a maneira como nós deveríamos viver. Ao longo desses 3 capítulos, entrando no 4, nós vemos Jesus instruindo o seu povo. E ele saía para instruir, para ensinar. Ele ia à sinagoga para ensinar. Ele ia, pegava o povo, ensinava. Se retirava para ensinar. Vamos só recapitular algumas coisas que eu creio que tudo isso poderá fazer muito sentido. Então vamos ficar apenas nesse livro aqui de Marcos por enquanto, no Evangelho de Marcos. Vai no capítulo 1, verso 14. Apenas para recapitularmos. Deixem na versão NVT, porque na hora que eu não falar a palavra, vocês falem, porque isso ajuda a você memorizar e você acompanhar a leitura. Pode olhar para a sua Bíblia que isso vai trazer cada vez mais entendimento da palavra. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós já vemos aqui claramente Jesus exortando o seu povo para que eles se arrependessem e crescem nas boas novas. Mas eu vou me arrepender do quê? As boas novas mostram os motivos para que eles se arrependam. As boas novas apontam o caminho correto e era necessário que as pessoas se convertessem diante da palavra. Depois, nós vemos o chamado de Levi. Nós vemos no capítulo 2 esse chamado de Levi, onde ele começou a chamar seus apóstolos, seus discípulos. Nós chegamos no capítulo 3, onde ele escolhe os 12 apóstolos. O que me chama muita atenção, mostra claramente o poder de Deus, quando ele começa a deixar claro, por intermédio de sinais, no capítulo 3, que ele era o Messias do quais o Antigo Testamento apontava. Ele estava falando de uma mensagem antiga que estava recaindo sobre ele. Tudo o que ele fazia era para que provasse que ele era o Messias. Nós terminamos o capítulo 3 com a seguinte frase, capítulo 3, verso 35, que diz assim: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de? Mas o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Vocês já se perguntaram o que é a vontade de Deus? Sim ou não?
Quem sabe o que é a vontade de Deus aqui? Ninguém sabe. Ou está com vergonha achando que é alguma pegadinha? Não, sério, eu tenho que saber. Vamos abrir um chat, vai, daí vocês têm mais coragem. Glória a Deus, aleluia. O que é? Eis que te digo, sigamos o que está escrito. Não pode acontecer isso. Isso todo mundo deveria saber responder. Uma criança de 5 anos a um senhor de 98 anos. Ou uma senhora de 99. Quantos anos, Jô? Quase acertei. Falei 98. Mas essa é a questão. A palavra de Deus é muito clara. Mas se nós não conhecemos esse Deus, como que eu vou fazer a vontade dele? Você vê como é preocupante? Eu fico muito preocupado, eu tenho que mudar toda a pregação que eu desenhei quando eu tenho essas respostas. Por quê? Nosso povo precisa ter o conhecimento do que é a palavra, porque por vezes nós estamos levando vidas pecaminosas, vidas do quais nós desagradamos a Deus diariamente, sem saber, porque se eu não conheço a palavra, Deus sabe do meu coração, sabe, a Bíblia fala do seu coração, é enganoso, pecaminoso, nada de bom é em você, esse é seu coração não é todo bonitinho, que nem Ursinhos Carinhosos mostra, que nem a novela da televisão mostra, seu coração é caído, você é um ser humano corrompido pelo pecado, e nós precisamos de uma palavra que nos direcione, todos nós, todo mundo aqui foi criança, ou não? Você tinha que seguir ordens, você está no estado onde você tem que seguir ordens, a ordem não visa nos destruir, ela visa nos proteger, mas se eu não conheço essa lei de Deus que nos protege, eu vou construir um Deus conforme a minha consciência, eu não vou conseguir ter clareza de um verso simples, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem estava falando isso? Quem? Jesus. Jesus estava falando isso. Quem faz a vontade de Deus? E onde estava a vontade de Deus? Da boca de qualquer pessoa que viesse e falasse. Desde aquela época já havia os falsos profetas, aqueles que traziam mensagem dizendo serem inspirados por Deus, que não eram. Não é novidade os falsos profetas hoje. Por quê? Nós cremos que profecia é tudo aquilo que é falado em nome de Deus. Daí tudo aquilo que fala em nome de Deus, nós temos que falar amém. Não passa por um crivo. O único que sabe o nosso futuro de maneira exata e precisa é Deus. A profecia dele se encerrou de maneira muito clara. Alguém pode falar alguma palavra falando que Deus está falando e acrescentar como inerrante e infalível? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Por quê? Porque nós somos seres corrompidos pelo pecado e a palavra de Deus visava anunciar o Messias que haveria de vir. Então, a palavra, o cânon bíblico se encerrou. E nós temos clareza e certeza disso. Não há dúvidas acerca disso. Embora nosso desejo é que faltem algumas folhas, mas preciso de mais. Um dos pilares da reforma protestante é a sola escritura. Deus fala de maneira inerrante somente por intermédio da palavra de Deus, das escrituras. E isso não é horrível, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu não estarei submisso à vontade de uma pessoa que vira e quiser querer derramar a santidade em cima de mim, sendo que não existe isso escrito na palavra. E ele já deixa bem claro quem são os seus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus. Mas se eu não conheço a vontade de Deus, como que eu vou fazer a vontade? Aí eu vou vivendo, copiando.
E quando eu copio, eu estou sujeito a viver as mesmas coisas. Quando nós deveríamos ser imitadores de Cristo. Mas que Cristo é esse? O Cristo que passa nas novelas? O Cristo que está ali no The Chosen, nas novelas da Record? Nós iremos contextualizar algo que não é real, que alguém colocou com seus próprios olhos, da mesma forma que por mais que eu tente ser fiel às Escrituras, eu coloco coisas segundo aquilo que eu vivi, as minhas experiências, mas as minhas experiências não criam realidade para vocês. É necessário que você veja com seus próprios olhos, que você escute com seus próprios ouvidos. Isso é muito preocupante. Continuando nessa questão, que não era para ser abordada, mas eu creio que será de extrema importância, abram em Lucas 11, 28. É o próximo livro. Eu falei de maneira superficial isso daqui, o culto passado, porque aqui nos evangelhos sinópticos, é que estão olhando apenas de pontos de vistas diferentes, mas olhando para o mesmo fato, olha o que diz, Lucas 11, 28. A mesma indagação que nós vimos aqui no 35 do capítulo 3, foi feita, só que daí ele colocou uma resposta de Jesus um pouco diferente. Olha como diz, Jesus, porém, respondeu, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra Agora, se eu não ouço, se eu não sei, como que eu vou praticar? Eu vou copiar. Por isso que nós vemos deturpação daquilo que é o protestantismo, porque nós aprendemos a copiar. Agora eu falo evangeliquez, eu sei falar glória a Deus, aleluia, amém, irmão, está amarrado, misericórdia, mas eu não conheço as Escrituras. Eu aprendi por repetição, eu aprendi jargões, eu aprendi comportamentos. Agora eu tenho que usar calça, eu vou nada do que estava escrito na palavra eu sei, mas de comportamento eu sei um monte, porque isso é mais fácil de copiar. Daí nós vivemos como crentes nominais, onde uma pessoa que foi impactada pela palavra vai ver que ainda continua morto em pecado, ela está vivendo uma religião somente de aparência, onde em sua essência continua o mesmo, porque você aprendeu como ser modelado em um ambiente, mas a palavra não penetrou o seu coração, a semente não caiu num solo fértil. Quando vocês escutaram essa parábola, o que passou pela sua cabeça? Vocês conseguiram compreendê-la? O que vocês extraíram desses versos lidos? Ou eu estava simplesmente esperando o que o galego ia falar? Como que eu vou descobrir o que essa parábola traz? Eu gostaria que vocês lessem por mais um instante. Eu vou acompanhá-los novamente, e eu peço que vocês leiam com atenção. Por quê? À medida que nós entendermos a palavra de Deus, compreendermos, será mais prazeroso nós nos deleitarmos nas Escrituras. Quem já pegou um manual de alguma coisa para mexer, que estava tendo dificuldade, não sente prazer? E fala assim, nossa, minha máquina de lavar faz isso, eu nem sabia. Então, nós temos que olhar para o grande manual da vida, entendendo que essas palavras não são palavras eruditas, palavras difíceis de serem compreendidas. Ela foi feita para o mais simples ser ler, compreender, ainda que ele seja
completamente inculto, que ele seja até analfabeto. Essa palavra, através de oratória, irá abrir esse coração e virá a inteligência do alto, a ajuda do alto. Vou ler mais uma vez, a partir do verso 3, que depois eu conseguirei explanar com vocês verso a verso. Diz assim no verso 3: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outros caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Observe que cada um pode ler e ter uma interpretação diferente. No entanto, existe a vontade de Deus quando ele estava dizendo. Concorda ou não? Isso é de suma importância eu ter em mente. Por exemplo, trazendo para os nossos dias atuais, eu posso fazer um post no Instagram e vocês olharem a legenda e falar assim: nossa, não vou usar eu, vou usar o Michael como exemplo, né? Porque a mulher dele está aqui, a minha não está. A esposa, minha mulher não gosta que fala que é mulher, tem que falar que é esposa, desculpa, tá? Ela não está, mas está, viu? Chegou o Michael, fez uma postagem e escreveu algumas coisas embaixo. Daí vem um camarada dele e manda mensagem para ele: e aí, irmão, você está bem, mano? Pô, que barra, tá precisando trocar ideia, alguma coisa? Ele: não, mano, tá tudo bem. Daí ele encontra a esposa do Michael, a Yara, fala assim: meu, eu vi o que o Michael escreveu lá, ele tá bem? Daí ela fala: não, tá bem sim, aquilo ali ele escreveu por causa disso e disso e disso, tá muito bem. Quem tem chance de estar certo? O amigo ou a esposa? Eu devia ter colocado outro exemplo, né? Porque a esposa, todo mundo vai falar que a esposa está certa. Mas isso daí é por óbvio, porque é ela que tem relacionamento com ele. Ela que sabe as suas intimidades, ela que está no seu cotidiano, então isso se torna mais fácil. Quem anda muito perto de alguma pessoa, na hora que a pessoa olha errado, já fala: ixi, já sei. Quando você fala: tá tudo bem, ela: não tem nada não estou com nada, você já sabe que alguma coisa está errada. Então, esses pequenos detalhes nós conhecemos mediante a intimidade. E como que eu irei conhecer a Deus se eu não tenho intimidade? Ah, eu oro toda hora. Beleza, orar é você falar com Deus, como Deus fala com você. Eu fico horas e horas orando. Eu não, tá? Embora eu ore, não horas e horas. Quisera Deus me capacitar para isso. Mas, e aí? Isso daí é a forma que você fala com Deus. E como Deus fala com você? Da mesma forma que os pagãos, daqueles que não creem no Evangelho. Uma pessoa que não é protestante sabe mais da Bíblia do que uma pessoa que vive aqui há 10 anos. Você acha que isso é correto? Se ele for confrontar a sua realidade, que Deus que você irá apresentar a ele? Faz a vontade de Deus. Ele fala assim: que Deus é esse? Daí você fala: é mesmo, que Deus é esse? Daí fica os dois, senta os dois sentados, daí ele vai falar alguma coisa, você vai ter que falar amém. Nós temos que estar cada dia mais preparados para encarar a realidade do mundo. Quantos já perguntaram que Deus que você serve, você não conseguiu explicar? É o Deus da Bíblia. Mas tá bom, que Bíblia é essa? Me explica. Porque muitas fés são oriundas da palavra. Nós temos que cada dia mais conhecer a palavra para que possamos compreender. E Jesus fez isso com maestria. Ele não retirou a autoridade do Velho Testamento. Ele veio mostrando que ele era a revelação que outra hora tinha sido entregue.
Aquilo era o mistério de Deus. Hoje falam que mistério é outra coisa. Não, o mistério era aquele que haveria de vir. E hoje não há mais mistério. Não há nada obscuro diante daquilo que Ele queria nos oferecer, amém? Para vocês compreenderem isso, eu vou ler, não precisam abrir. Deuteronômio 29, para quem quiser abrir. É o último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Vocês estão crentes mesmo, vocês querem ler e falar assim, para o galego não está me enganando, vai que ele está falando alguma coisa que não está escrito. Boa, é lá no comecinho, 5º livro. Está com dúvida, pega pelo índice. Amém? Posso ler? Estão entendendo? Diz assim, ó Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Isso é mentira ou verdade? Verdade. Está escrito. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos... Para quê? E a todos os termos desta... Nós temos que se preocupar com aquilo que não está escrito? Mas e se a pessoa veio e falou assim, mas Deus está te dizendo isso, você vai ter que casar com tal pessoa, você é obrigado a casar? Mas se Deus falou, mas está escrito isso aonde? Você vai ter que trocar de emprego, daí você troca, se lasca, você vai ter que mudar para tal lugar. Irmão, é loucura. Nós temos Deus falando de maneira muito clara por intermédio das Escrituras. Nós não somos mais um povo que está andando de qualquer forma. Nós temos a revelação clara, precisa e objetiva de Deus. De maneira que nós possamos nos curvar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu creio que os seus planos são infinitas vezes maiores que os meus, por isso que eu obedeço, porque eu quero ser reconhecido como um filho seu. Pois é essa a promessa dele, que aqueles que obedecerem serão considerados irmãos. No primeiro verso do capítulo 4 diz assim, mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Olha aqui, se ficasse somente nessa pequena frase, nós temos muitas coisas a extrair. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Então, mais uma vez, era a primeira vez que ele estava ensinando à beira-mar? Não, era mais uma. Então, o que Jesus fazia? Ensinava, interpretação de texto. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Nós conseguimos construir a história sem acrescentar nada a ela. Eu não preciso mais de licenças poéticas, colocando que era um iate, alguma coisa, não, era aquilo. Era uma praia e um barco, e mais uma vez, Jesus, fazendo o quê? Ensinando. E por que nós queremos vir para a igreja? Para ter shows, para queremos fazer nos nossos gostos, os nossos desejos, e não aprendermos mais de Deus. Porque o nosso coração é caído, nossos desejos são caídos. Nós iremos sempre alimentar nossa carne, nosso espírito está sempre sendo derrotado. Todo instante a carne está derrotando o nosso espírito, porque nosso espírito não tem se alimentado. Nosso espírito tem sido cada vez mais abatido, porque nós estamos olhando para o mundo, e esquecemos de olhar para aquilo que a palavra nos diz. Ao passo que Jesus, o lugar que ele se tornava, virava um templo. O lugar que ele estava se tornava um templo. A praia virou uma igreja. O barco virou um púlpito.
Olha que maravilha! O que nós estamos vivendo aqui, a formação, não existe nada que nos diz acerca disso, só em Esdras e Neemias, que daí estabelece a forma como eles fizeram, e nós tentamos ser o mais fiel a isso. Daí você vai falar, luz, não tinha, então tá bom, também não tinha microfone, então vamos voltar. Não, nós temos que compreender cada etapa da revelação de Deus, e nós vemos Jesus claramente fazendo a sua reunião de ensinamento, para que as pessoas pudessem compreender. A fé não era uma mágica, embora seja um poder operado pelo Espírito, passava pelo crivo da mente, da razão. Vocês não são ignorantes por serem evangélicos, cristãos, protestantes, como alguns já porventura o chamaram, como alguns porventura já o chamaram. Quem já foi chamado de ignorante porque era crente? Fala, você não sabe. Quem já foi? Quem já chamou crente e falou assim, crente é ignorante, é porque... Está vendo? Mas essa palavra nos coloca de joelhos no chão. Eu peço perdão a Deus, eu peço perdão aos outros, que eu imaginei isso, porque eu não tinha o conhecimento, mas o conhecimento não foi alguém que me deu, o conhecimento foi por intermédio do Espírito Santo, que abriu meus ouvidos, que transformou o meu coração, porque senão eu ia continuar enxergando da mesma forma, ia continuar com meus olhos completamente tampados. Através do ensino, a pregação da palavra, o saber vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a desfé vem por não ouvir. Agora, se você tem escutado mais ou não escutado, como que está essa balança? Eu escuto mais ou não? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu tenho mais fé ou menos fé? Mas você está escutando bastante a palavra de Deus ou só uma vez por semana? 1 hora. Você vê como nós estamos se alimentando de migalhas, ao passo que nós deveríamos ser um solo fértil, onde essa semente deveria se multiplicar. No verso 2 diz, ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Como que ele ensinou o povo? Ensinando parábolas. Parábolas é fácil de explicar ou difícil? Fácil ou difícil? Quem já usou parábolas para falar com alguém? Metáforas. Com os nossos filhos, várias vezes a gente faz isso. Porque é o meio mais simples. Jesus não queria ser complexo. Ele queria fazer com que eles compreendessem e falassem, realmente, Ele é o Rei dos Reis. Ainda que de maneira humilde, ainda que nascido numa manjedoura, lá de Belém, o rei habitou um trono, onde era simples e humilde. Deus se fez humilde, encarnando, se fazendo homem, habitando no lugar onde era o lugar de comida dos animais, onde nós deveríamos comer, sendo porcos que somos, Ele fez ali a redenção da humanidade. Pois quando Ele nasceu, tudo se transformou. O plano se concretizou. Todas as profecias que Ele contava, estavam sendo reveladas por intermédio dEle. Jesus. Eu olho para isso e falo assim, Senhor, eu queria ter tido a oportunidade de escutar. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu falo assim, Senhor, talvez eu teria te apedrejado depois. Pois é isso que nós fazemos. No verso 3 diz, ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes no campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Esse é o primeiro
tipo dos 4 exemplos qual é citado. Espalhava sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho. Imagina um lavrador. Não é o lavrador igual hoje, tá? Que vocês vão imaginar o tratorzinho, ele colocando a semente, os negócios jorrando assim. Não. Era tudo manual. Como que era o terreno? Era terreno feito. As estradas de Roma, eles faziam primeiro o pavimento, daí colocavam uns pedregulhos, uns cascalhos, iam 3 ou 4 camadas de pedra. É muito legal, assim, historicamente, vendo como que era feito. Depois, as carroças passando. Então, todos os exemplos ele colocava à época dos fatos. Imagina que algumas sementes caíram à beira do caminho, quando não propriamente dito, cai no solo onde estava preparado para receber aquela semente. E as aves vieram e comeram. Daí você vai me falar assim, mas as aves às vezes pegam sementes e vão levar para outros lugares e colocam em algum lugar e ali tem uma espécie que nunca sai. Agora eu te pergunto, quem está no controle dessas aves? Deus está no controle de todas as coisas. No verso 5 diz: outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Solo rochoso. Quem já tentou plantar em solo rochoso? Ninguém. Mas quem já viu no meio das pedras sair um monte de plantinha? Quem tem jardim em casa sabe. Você pega assim e faz assim, ela já sai. Em casa lá tem uns negocinhos, mano, nossa, é horrível. E dá maior trabalho ficar tirando. Não estou me atendo muito porque logo vai vir a explicação. No verso 7, no verso 6 diz: mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. No verso 8, ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita, 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Historicamente diz que uma boa safra era cerca de 1 por 8. Então Deus estava extrapolando todos os pensamentos à época. Imagina que ele já colocou 30, 60 e 100 vezes maior. Uma semente, 100 vezes maior. É necessário ler as parábolas e meditar nela. A palavra deve ser ruminada. O que é ruminada? Todo mundo sabe o que é ruminar? Ruminar é quando o animal come, mastiga e ela fica voltando para a boca, mastiga novamente, engole, extraindo o máximo dela. A palavra foi feita para isso. Esse é o livro que nós temos. Ele não mudará, como o Dé bem disse. A palavra de Deus está perfeita e acabada. É isso que nós temos e toda a totalidade para que possamos viver conforme o padrão que agrada a Deus. O resto são meras criações humanas. No verso 10 diz: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Observe que aqueles que estavam juntos falaram assim: mano, será que está certo? Deixa eu perguntar. Assim como eu citei o exemplo do Michael. A esposa dele podia perguntar depois para ele se era ou não. Hoje nós podemos perguntar ou não? E aí? Nós podemos perguntar para Deus o que ele quis dizer com isso? Sim ou não? Bulgaro, né? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. O resto que não levantou, quem acha que não? Quem não acha nada? Também tem esses daí, né? Mas o que acontece? Nos foi dado o Espírito Santo, que irá nos iluminar para que possamos compreender a sua palavra. Então, nós podemos meditar, orar e clamarmos ao Senhor por entendimento. Tem coisas que
em anos de cristianismo não conseguiram chegar à conclusão. Não é eu mera mosca do universo que irei chegar. Então, descansem. Tem coisas que foram reveladas que pertencem aos homens, tem coisas que não foram reveladas que pertencem a Deus. Tem coisas que e nós não precisamos ficar debruçados acerca disso. Nós temos que procurar praticar aquilo que foi deixado de maneira clara. Dito isso, nós vamos para o verso 11, na resposta de Jesus. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora. Esse verso 11 traz aqui o segredo. Vocês estão vendo aí o segredo? Quem achou na Bíblia escrito o segredo? Qual não é NVT? Deve ser, de tanto que eu falo NVT. Ele respondeu a vocês é permitido entender o segredo. Vocês observaram que do lado do segredo tem uma letrinha? Tem aí? Achou? Quem tem a letrinha A bem pequenininha aí do lado? Você foi privilegiado, então. O que significa esse A? Daí você olha para o rodapé. Em grego, o mistério. A vocês é permitido entender o... Então, o mistério nos foi revelado. E a gente tem mania de falar, é mistério. Não, o mistério já foi revelado, Cristo ressurreto, que iria nos justificar dos nossos pecados. Isso é bom para a gente apagar aquelas questões de mistério que tem. Não, o mistério é muito claro. Se vocês forem ver, é cerca de 28 vezes que aparece no Novo Testamento, falando acerca de mistério, e são todos nesse contexto. Para vocês compreenderem ainda mais, eu queria que abrissem em 1 Coríntios 27. 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios. Os palmeirenses choram, né? Coríntios 2, 7. Posso ler? Amém? Diz assim: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória, antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Observe que é muito claro já a expressão acerca do mistério. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. A sabedoria humana repousa no mistério revelado de Deus, que é o Evangelho. Onde está a sabedoria do mundo? No Evangelho. Porque o Evangelho retrata a sabedoria de Deus. Ah, eu não sou crente, se eu viver conforme o Evangelho, eu vou ter uma vida ok. Ah, não vou fazer isso e aquilo. Não acredito em Deus, mas vou viver conforme esses princípios. Você vai ter uma vida aqui na terra, que você não vai atrasar o lado de ninguém. Só que você vai para o inferno, porque se você não crê, mas você ainda assim poderá ter um bom convívio. Por quê? Você não irá para o céu por ter um bom comportamento, você irá para o céu porque você crê no sacrifício de Cristo, amém? Voltemos. Tem outros versos que eu posso depois passar para que vocês possam ter mais convicção daquilo que está escrito, ou se não, só dá um Google lá, que cerca do mistério, vocês já vão entender. Olha aqui.
No verso 12, daí já coloca: de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. Ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Essa palavra, às vezes as pessoas vão ministrar e eles pulam essa parte. Porque falam assim, mas como que Deus ocultou a palavra? As pessoas se indignam com isso, a ponto de ministrarem até o 10 e depois já vai para o 13, para o 14. Entendendo que não, é a maneira como Deus escolheu se revelar ao homem. Esse verso que eu acabei de mencionar, já foi proferido lá em Isaías. Como eu já disse, cerca de 740 anos antes de Cristo vir ao mundo. Então ele estava simplesmente trazendo o Velho Testamento, para que as pessoas pudessem compreender. Estão entendendo? Amém? Se está bugando, depois me manda direct. No verso 13 diz assim: então Jesus disse, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Essa é tida como uma das principais parábolas dos evangelhos. Todos os grandes estudiosos e ser que se depara com ela, tem ela como de extremo valor, porque ela é muito clara. Ao passo que algumas parábolas nós temos que tentar decifrar, por intermédio de uma análise textual, essa daqui Jesus traz de maneira muito clara o que ele queria dizer. Verso 14: o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Observa que ele começou igual ele havia dito. Verso 15: as mensagens que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. E aí? Será que você é um solo fértil? Ou você é esse à beira do caminho? Que você sai daqui e o Satanás a toma. E fica muito bonitinho, né? Ninguém olha na ave e fala assim, a ave é o Satanás tirando. Ele deixou muito claro. Quantas vezes a palavra é ministrada e você permite que Satanás arranque? Essa palavra não é para mim não, e você lembra de algum irmão, fala, essa daqui naquele cara ia caber, mas nunca é para a gente. Pode confessar que já pensou, essa palavra é para o meu irmão, mas para mim não. No verso 15, no verso 16, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Você é esse? Sim ou não? Sim? Amém? 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 Eu ouvi 3, 5, 10 améns, eu ouvi mais amém do que outras coisas, mas a mensagem não acaba aqui. Se acabasse aqui, beleza, glória a Deus, aleluia, vou para casa. Por isso que é muito perigoso fazer uma interpretação com base em um versículo. Eu falo, amém, glória a Deus, daí na hora que eu vou ler o resto, vai murchando, sabe? Presta atenção. Vou repetir. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. No verso 17, contudo, é tipo a mulher, quando você pergunta alguma coisa, ela fala, mas, esse mas é um problema. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Querem rever essa posição? Ou quer continuar com esse tipo de solo? Solo rochoso. O solo rochoso, lembra ainda? Eu dei uma dica, eu falei, o solo rochoso é aquela sementinha que cai, daí é facinho de você arrancar. Será que as palavras que estão sendo semeadas aqui hoje vão germinar em solos rochosos?
Eu oro para que Deus prepare o seu coração e essas palavras venham a gerar cada dia mais frutos. Os problemas dos nossos dias, fazem com que cedo desanimemos. Normalmente, pega aquelas pessoas que vêm por algumas necessidades e vê que, que da hora, aconteceu isso. Mas ela não vai criar raiz, porque a raiz é a própria palavra. É necessário estar embasado na palavra. Quem vem pela emoção vai quando ela acaba. Quem vem pela emoção vai quando ela acaba, quando as luzes acendem. É igual balada, mano. Já ouviram uma frase que diz que a religião é o ópio do povo? Quem já ouviu? Continua sendo verdade, porque a religião na mão de uma pessoa mal intencionada pode aprisionar muitas vidas e destruir muitas vidas, ainda que ela pague o preço. Daí você vai falar assim, coitadinha daquela pessoa. Não, porque ela é responsável pelas suas próprias escolhas. Um sábio homem de Deus diz que os falsos profetas são juízos de Deus para os falsos crentes. No verso 18, caminhando para o fim, diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida. Eu gostaria que vocês voltassem no verso 7, para que pudessem fazer uma comparação. Olha no verso 7 o que diz: outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Outras sementes. Observe que estava plantando algumas sementes e outras sementes. Outras sementes, nós entendemos o que ela é depois, o que eram essas outras sementes. Sem nada produzirem. Verso 18 novamente: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida. Essas outras sementes são preocupações que não são oriundas do Evangelho. São preocupações que nós estamos colocando como prioridade ao invés do Evangelho. Ao mesmo tempo que eu quero que a semente do Evangelho seja germinada em minha vida, eu estou aqui preocupado com todas as outras coisas que eu preciso na minha vida, não entendendo mais o Senhor Deus como o único mantenedor de toda a minha existência. Deus fala que para que não nos preocupemos com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que de comer, de beber ou de vestir. Olha como que ele veste os pássaros. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu dessa forma. Ele nos traz a segurança da certeza que tudo o que precisamos é a sua palavra. Não que não precisemos nos preocupar com o restante, mas isso é uma consequência. Não há grau de compatibilidade entre o Evangelho e os outros afazeres das nossas vidas. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas. A riqueza. Por que mencionou a riqueza? Porque a riqueza afeta toda a camada, toda a sociedade. Quem tem dinheiro nunca está bom. Quem não tem, também nunca está bom. O rico corre o risco de se resguardar na sua própria segurança do que o dinheiro traz. Irmão, pode ter o dinheiro que for. Na hora que Deus desliga da tomada, já era. Se Ele quiser te colocar de cama amanhã, você com todo o dinheiro do mundo, você não vai comprar os melhores médicos. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar travesseiro. Ele compra o travesseiro, mas não compra o sono. Ele compra uma casa, mas não compra um lar. Ele compra uma mulher, mas não compra uma família. Ele compra o marido,
mas não conto para um esposo. Não fazendo diferença, porque daí eu vou cair em contradição, mas observe que o dinheiro, em ambas situações, representa um Deus. Aqueles que nada têm acham, mas se eu tivesse. Se você tivesse, talvez você nem estaria vivendo o que você está vivendo. Então, estejam completamente satisfeitos com a condição que Deus os colocou. Será que você está satisfeito com a condição que Deus te colocou? Contentamento é estar contente em meio às circunstâncias. Estar contente sabendo que essa é a vontade de Deus para o dia de hoje. E amanhã como vai ser? Trabalha mais, mano. Para de fazer dívida e vai pro corre. Porque Deus quer que você seja próspero. Ele não quer que você fique mendigando. Nunca vi um justo mendigar o pão. Várias pessoas na Bíblia possuíram dinheiro, possuíram riqueza, mas a riqueza não os possuiu. Nós temos que ter muito entendimento acerca da riqueza, porque não é nela que nós depositamos as nossas esperanças. Essa semente pode destruir toda uma plantação. Pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Qual é a semente que foi semeada no seu coração junto com a semente do Evangelho e talvez esteja roubando a força do Evangelho? Na verdade, qual tem sido o seu outro Deus, senão aquele das Escrituras? Eu não posso responder essa pergunta por você, mas você sabe. Se questione. Senhor, quais são as sementes que estão germinando em minha vida que devem ser arrancadas pela raiz? Verso 20. E as que caírem em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou 100 vezes maior que a quantidade semeada. E as que caírem em solo, será que tu és um solo fértil? Será que você ouviu a mensagem e aceitou? Será que o seu coração não endureceu quando a palavra foi ministrada? Essa palavra é dura demais. O solo deve ser preparado diariamente. Embora nós estejamos diante da soberania de Deus, a palavra é muito clara na questão de falar, de aceitar essa mensagem. Aqueles que negaram a Deus, negarão pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. E aqueles que aceitam, é porque o solo foi preparado pelo próprio Deus. Esse Deus que hoje foi proclamado. Esse Deus que hoje foi exaltado. Não porque o galego falou dele, mas porque homens receberam essa semente e têm às suas mãos agora sementes a serem lançadas por onde andam. A palavra de Deus, a gente olha e fala, ide e pregai o Evangelho, quando o original traduz a ideia de indo e pregando o Evangelho. Eu faria diferente, ainda eu colocaria indo e semeando o Evangelho, para que produzam colheita 30, 60 ou 100 vezes maior que a quantidade semeada. E esse poder não é seu, esse poder é de Deus. Apenas fale do Evangelho, pois o nome de Deus será glorificado. Que essa palavra tenha um endereço certo. Era o que tinha para hoje. Que Deus possa os abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e depois oraremos. E está chovendo, não precisa se apressar.
nesse momento possa devolver em adoração ao Senhor a palavra ao qual Ele ministrou ao seu coração. Que vocês possam reconhecer a voz de Deus, a voz que fala aos nossos corações, às nossas mentes, a voz que confronta a nossa realidade, sabendo que Ele era a palavra, Ele é o verbo, Ele é a vida. Que vocês possam louvar ao Senhor, oferecer um culto agradável aos olhos do Senhor, sabendo que tudo provém dEle e retornará para Ele. Louvem ao Senhor. Aleluia, Jesus. Monte venceste, véu tu rompeste, tumba vazia agora está, céu te adora, clama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Declare: não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Você pode declarar? Você pode levantar suas mãos e declarar: santo, só tu és santo.
aos teus ministros, nós adoramos aquele que vai. Vento aos teus anjos, nós adoramos aquele. Fogo, fogo aos teus ministros, nós somos seus ministros. Não negue, nós somos igreja, nós somos seus. E o que? Queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, Deus, somos seus ministros. Queremos que, e deixa igreja, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Senhor. Oh, e deixa Deus, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa. Deixa, Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Eu costumo falar que todos os dias eu prego como se fosse a última ministração, como se eu estivesse falando em mensagem de urgência, pois a certeza é sempre essa, né? Nós não saberemos o dia de amanhã. Mas será que nós temos vivido como se fossem nossos últimos dias e glorificado o Senhor em nossas vidas? Que possamos preparar o nosso solo, sabendo que Deus já nos deu as ferramentas necessárias para que possamos acomodar a sua mensagem, para que ela retire tudo aquilo que é contrário à vontade dele. Que nós sejamos aqueles que irão fazer a vontade de Deus e conhecermos a vontade de Deus. Que nós possamos ser fiéis ao Evangelho, que possamos construir algo saudável, um ambiente onde as pessoas vivem o Evangelho em sua plenitude, as pessoas do quais retratam lá fora na sociedade pessoas que foram transformados e impactados por esse Evangelho que cura, que restaura, que transforma. Nosso coração é um solo fértil, pois Deus nos trouxe até aqui para que a sua palavra fizesse morada, que possamos diariamente estarmos diante da presença do Senhor, que possamos assumir compromissos diante de Deus. Vamos chegar e trazer nossos familiares, termos amigos aqui, porque nós precisamos disso. Relacionamentos restaurados, famílias restauradas, amizades construtivas. Vamos viver aquilo que Deus nos prometeu. A promessa dele não falha. Ele não é homem para que minta, nem filha do homem para que se arrependa. Possamos confiar na sua vontade. Terça-feira que vem nós teremos um preletor aqui, o pastor Renato Vargas. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é um homem que dispensa comentários, mais de 30 anos ministrando a palavra, trazendo palavra fiel ao Evangelho. Creio que seria muito válido vocês convidarem quem quer que sejam para estar aqui. Nós sairemos um pouco do habitual, mas eu acho que é muito válido escutarmos outras pessoas, para termos crivo, para termos embasamento. Então, é um homem que não frequenta muitos lugares e ele nos concedeu esse privilégio de podermos ouvi-lo. Então, gostaria muito que vocês estivessem aqui, para que possamos cultuar ao Senhor junto com um homem sábio que creio que vocês poderão notar isso. E toda a sabedoria, quando você vê sobre um homem, glorifica o nome de Deus, pois isso não vem do homem. Amém? Vamos orar para que possamos encerrar.
Ó Pai, querido e amado, te agradecemos. Agradecemos, pois Tu és bom. Agradecemos, pois nos fizeste solo fértil. E a Sua mensagem fez morada em nosso coração. Que possamos multiplicar pelo poder que há no Teu santo e poderoso nome. Que aqueles que não foram ainda, Pai, preparados para a Sua palavra, neste momento o Espírito Santo o convença. O convença que há redenção em Cristo Jesus. Que a palavra que hoje foi ministrada, Pai, possa fazer morada, na certeza de que mais pessoas irão proclamar o Teu Evangelho. Mais pessoas irão viver o Seu Evangelho, vão ser obedientes à Sua palavra, vão deixar para trás tudo aquilo que envergonhava o Seu nome. Pois agora não numa questão de barganha, mas porque entenderam o significado da cruz do Calvário, Senhor. Nós agradecemos pela remissão dos nossos pecados. Nós agradecemos por sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós imploramos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos trazer vida. Cuide de nós, Senhor. Cuide de nossos familiares. Cuide de nossos empregos. Cuide de nossas finanças, Senhor. Cuide de nossa saúde, Senhor. Nada é nosso, Senhor. Nós vivemos a mordomia do Senhor. Nós somos meros mordomos, onde Tu nos oferecestes o privilégio de desfrutarmos de algumas coisas que estão aqui, mas não permita, Senhor, que essas coisas controlem as nossas vidas. Nós oramos, Pai, para que mais sementes sejam derramadas sobre nós, para que venha dar frutos, amor, amabilidade, bondade, domínio próprio, paz, paciência, mansidão. Nós clamamos a Ti, Pai, que possamos estar enraizados em Cristo Jesus, que possamos viver essa união que só pode ser feita mediante Teu Santo Espírito. Que Seu nome seja louvado e glorificado por intermédio de nossas vidas. Te agradecemos, Pai, e louvamos Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deem um abraço nos seus amigos do lado. Nós estamos... Quem quiser entrar depois nos grupos que não estão nos grupos, se você veio pela primeira vez, você já faz parte disso. Cumprimentem algumas pessoas aí. Depois podem ir para os seus lares em segurança. Tamo junto, fiquem com Deus. Quero ser como criança,